Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde. Na verdade, eu estou aqui representando não só os grupos, né, 1 e 2 de mentoria transversal, mas eu me voluntariei para tentar sumarizar um pouco das diferentes conversas que a gente teve ao longo dessas últimas semanas, por conta do desafio que nós tivemos lá atrás, né, que é realmente buscar algumas ações para a gente tentar, da nossa forma e com a nossa contribuição, transformar o mundo. Seguindo em frente ali, Silvana, e eu acho que lembrando bastante, né, o porquê da gente estar aqui. É importante lembrar que a gente está aqui de forma voluntária e justamente para tentar ser um grupo que catalise impacto, né, conectar esses executivos ou esses profissionais que têm, de fato, e eu pude ter a oportunidade de conversar com alguns de vocês, talvez não todos, mas com histórias muito inspiradoras e referências bacanas, tanto pessoais quanto profissionais, parcerias aí de artigos e afins, né? Mas aí, olhando um pouco, realmente a motivação, uma das motivações principais da Connect, né? Que é catalisar resultados de impacto social. Então, juntos nessa jornada para conectar esses ecossistemas e tentar, de fato, exponencializar esses resultados. A nossa contribuição, como eu falei, é justamente buscar essas alternativas através de parcerias, né? E é isso que a gente vem fazendo através dos grupos de trabalho, das mentorias e principalmente através dessa iniciativa que visa ajudar esses rostos que estão aí. Esses rostos, eles na verdade, eles representam propósitos, né? E diferentes propósitos com diferentes conexões, com diferentes necessidades, e que a gente procurou ao longo das últimas semanas aí meses entender, conhecer e buscar a nossa contribuição e a forma dessa contribuição é o que a gente vai conversar um pouquinho agora ali na frente. Nós passamos por um momento de criação, né? E eu gosto bastante do jargão, né? Do design thinking, de você primeiro divergir para depois você convergir. E o divergir aqui é da forma mais positiva possível, é criar ideias, é criar momentos de reflexão para entender qual de fato é a nossa contribuição. Então a gente teve aquela sessão algumas semanas atrás, na qual o Marciano nos conduziu, se eu não me engano, para a gente posicionar alguns pontos de vista ali de como seriam as propostas, qual é a nossa contribuição, enfim. E as mentorias, os grupos de mentoria transversal 1 e 2 se reuniram para buscar talvez trazer um pouco, botar isso num quadradinho, né, ou numa matriz que nos ajudasse a entender o que ficaria mais fácil de fazer no espaço de tempo que a gente tem e com a disponibilidade que todos temos, né? E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, a convergência disso é em duas ações, né? Uma primeira ação, que a Silvana vai explorar um pouquinho mais para frente, acho que no final da nossa sessão de hoje, que seria esse work session de escalar impactos, na qual a gente pretende atrair não só potenciais investidores, mas prover, de fato, um feedback estruturado, sem julgamento ou isento de julgamento, para ajudar os nossos mentorados aí nessa jornada de busca de parceiros de negócio, de investidores e assim vai. E aquele que eu vou explorar um pouquinho mais com vocês agora, que é o sprint da Youngers, né? Os dois sprints da Youngers, que vem no sentido de aumentar as sinergias entre as propostas das mentoradas, né, e também ajudar a expandir o seu resultado, digamos assim, prático nas comunidades. E, paralelo a isso, um auxílio mais pontual para um lugar ao sol que está no processo de construção de uma nova sede, né, e que precisa também de fundos para poder finalizar isso. E como é que a gente chegou a partir disso, né? Surgiu a alternativa da gente juntar experiências, conhecimentos, conexões e criar nesse nome talvez fantasia, e aqui tudo que nós estamos falando são propostas, né?
o nosso iConnect Summit de 2021. E quais são os benefícios que a gente quer gerar com isso, né? É impactar socialmente o nosso ecossistema, é o giving back lá do nosso propósito como grupo, inspirar diferentes comunidades a compartilhar e transformar essas vidas, né? E quando a gente fala não só as vidas das nossas mentoradas, mas as nossas próprias vidas e as vidas do ecossistema do qual a gente faz parte, e também com uma coroação, um marco da jornada desse ano do Instituto, né? E de nós Connects, no sentido de ampliar o nosso repertório, né? E também trabalhar um pouco a questão de imagem, como a gente discutiu também em uma das sessões algumas semanas atrás. Indo em frente, como que nós faríamos isso, né? E aqui, de fato, são sugestões dessas conversas que nós tivemos através dos grupos de mentoria 1 e 2, tá? E a gente proporia um evento digital que reuniria nós, Connects, instituições e profissionais parceiros, para justamente explorar aqueles temas que fizeram parte do nosso repertório no Connect ao longo desse ano, né? Então, temas ligados a empreendedorismo social, ESGs, na verdade, empreendedorismo social como subtema dele, né? Lifelong learning ou desenvolvimento de competências pessoais e profissionais no geral, experiência do cliente, inovação, transformação digital e dar oportunidade para o Instituto de fazer um pouco de marketing institucional, né? Quando que a gente poderia fazer isso? Como período novembro, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente isso daí, mas qual seria o principal objetivo, né? O que seria o objetivo de fato ali no final? Levantar o fundo para custear as 2 sprints da Youngers, né, no valor desses 30 mil, fundos para a conclusão da nova série Dá um Lugar ao Sol, suporte à organização e governança da Misturaí e Unileu, promover as imagens e a marca das instituições mentoradas, né? Fortalecer a nossa imagem do Instituto como catalisador de impacto social e arena de compartilhamento, né? Muito em torno daquilo que a gente quer como nosso desenvolvimento pessoal e profissional, desenvolver as marcas pessoais de competência e competências de nós, Connects, gerar conteúdos de impacto para os participantes e, por que não, coroar o nosso ano aí, como eu comentei anteriormente, com um evento de fechamento, apresentando algumas perspectivas para, perdão pelo erro ali, mas para 2022 do Instituto como talvez uma alternativa secundária. Indo em frente, o formato poderia ser, e insisto aqui no sentido de sugestão, através de sessão ou sessões pagas, tá? Na ideia de um evento entre 4 e 8 horas de duração, a composição dele nós poderíamos e deveríamos definir, um evento síncrono, né, com participação remota, justamente para minimizar o custo de operacionalização, através de uma determinada plataforma a definir e com acesso eventualmente posterior aos participantes pagantes, né, como forma de incentivo à participação. Comentei um pouco antes, mas aqui entrando um pouco mais no detalhe, nós poderíamos trabalhar eventualmente com 2 blocos temáticos, de 2 a 4 horas cada, um deles falando sobre nova economia, e aqui eu selecionei alguns itens relevantes no meu entendimento, né, que poderiam fazer parte desse bloco, e o lifelong learning, como eu comentei anteriormente, e tudo isso num misto entre masterclass, né, com palestrantes, sejamos nós Connects ou externos, mais painéis temáticos, eventualmente com uma interação do público. E vejam, aqui é muito mais um brainstorming em torno de alternativas, e lá no final nós vamos ter a oportunidade de, eventualmente, nos dividirmos e trabalharmos um pouco esses diferentes aspectos. Então, indo em frente, de que forma a gente pode incentivar a participação do público, né? Eu acho que, esse nosso encontro, ele teria um apelo social bastante relevante, conectado com o objetivo do Instituto, mas também
nós poderíamos utilizar sorteios ou distribuição de prêmios, por exemplo, livros, horas de mentoria, horas de consultoria, membership do Instituto, ou eventualmente doações de instituições parceiras que estejam interessadas em participar. Né? Como que nós faríamos a captação desses palestrantes, panelistas e, enfim, justamente através de nós, né? Através dos nossos relacionamentos, né? Nossas redes de contatos pessoais e também do Instituto. Seguindo em frente, de que forma a gente poderia promover esse evento? Através das redes sociais, sejam elas impulsionadas ou não, do próprio Instituto, né? O próprio site do Instituto também, sob forma impulsionada ou não, e, por que não, utilizar os próprios parceiros participantes para promover esse evento. Principalmente, os recursos de execução que nós necessitaríamos seriam basicamente pessoas e recursos de mídia para operacionalização e condução da plataforma, a própria parte de roteirização do evento, a elaboração de material de divulgação, apresentação e etc., e a operacionalização propriamente dita, né? O conteúdo, e o conteúdo basicamente são pessoas que vão estar compartilhando conhecimento. Indo em frente, eu fiz um racional de orçamento ali entre 5 e 10 mil reais, considerando que boa parte do trabalho pode ser compartilhado por nós, né? Muito da parte de preparação, realização e etc., com base em competências individuais, e justamente no sentido de compartilhado, give back, é o que a gente espera, e esses recursos eles seriam realmente para trabalhar a parte de arte, materiais, eventualmente plataforma, impulsionamento ou algo do gênero. A monetização dele ela poderia ocorrer de algumas formas. Aqui é só um modelo para citar um exemplo, mas no final a ideia é que a gente tenha um saldo objetivo aí de pelo menos 50 mil reais ou mais. Tá? Isso significaria praticamente os 2 sprints da Youngers, né, se assim a gente decida, e eventualmente um suporte para as outras instituições, como, por exemplo, a sede de Um Lugar ao Sol. Mas, basicamente, a ideia seria termos os Connects participando, né? Cada um de nós contribuindo no sentido de captar 3 participantes externos, e ali eu coloquei uma referência de valor de R$150, tá? Mais 150 pessoas como público geral captado através dos outros meios de divulgação, e ali eu botei uma categoria de exemplo, no qual a gente poderia eventualmente ter estudantes com um valor reduzido, né, que poderiam ter acesso a material de qualidade, conteúdo de qualidade a partir dessa situação. E outros meios que seriam doações, eventualmente doações de materiais propriamente dito, no que diz respeito à construção da Um Lugar ao Sol. Então, de novo, aqui são racionais só para a gente ter uma ideia da onde a gente gostaria de chegar. Tá? Então, indo em frente, e talvez aqui a minha penúltima consideração é mais uma sugestão de modelo de execução, né, no qual a gente teria eventualmente um projeto que a gente chamaria de Masterclass iConnect 2021 ou iConnect Summit 2021, aí depende do nome que a gente queira dar para ele, né? Mas precisaríamos do apoio de nós, Connects, né? E a primeira questão precisamos de alguém para liderar essa atividade, né? E seria bastante interessante e importante que realmente fosse alguém do grupo, à exceção, né, da administração do Instituto, vamos colocar assim, e como nós nos organizaríamos, aqui de novo é uma proposta, né, em cima de 4 workstreams principais, né? Um para trabalhar formato, conteúdo e captação de palestrantes. O segundo deles, a parte operacional, de fato, do evento, tanto pré, durante e pós, a gente tem que trabalhar também o day after, né, do evento. Um terceiro,
para trabalhar na parte de monetização e captação de prêmios, né, seguindo esse modelo proposto, e o quarto para trabalhar na parte de divulgação, marketing, etc., do evento. Né? Ao lado, um cronograma base visando a realização do evento na semana entre 22 e 26 do 11, o que significa dizer que nós temos aí praticamente 7 semanas, 7 ou 8 semanas entre agora e aquele momento. Para aqueles que estão no dia a dia de processos e projetos, 2 meses pode ser muito, mas pode ser muito pouco, e tudo depende de como você se organiza e a forma com a qual você prioriza. Né? E para tal, nós gostaríamos de ter essa data aqui, apesar de não termos todos os colegas aqui, mas ter essa noite como sendo a noite do kickoff, né, e uma proposta aqui de acompanhamento nesse grupo maior, com 2 revisões iniciais, uma no dia 19 do 10, outra no dia 4 do 11, e eventualmente uma terceira à medida que a gente enxergue a necessidade. Então, basicamente, é um projeto de coroação dessa atividade do Instituto e com um efeito principal, que é dar o retorno para a sociedade através dessa nossa paixão por compartilhar e assim por diante. Então, os próximos passos que a gente enxerga nesse momento é de validar esse conceito, né, com vocês, definir de fato o nosso responsável por bater o bumbo, né, nessas próximas 2 semanas, buscar voluntários que tomem frente dos workstreams, né, compor esses workstreams, né, e, de fato, já colocar a mão na massa, iniciando o planejamento das sprints aí para essas próximas semanas. Tá?